está escrito em João 13, versículos 34 e 35. Eu queria a igreja toda de pé para ler bonitinho, porque todo mundo tem pulmão e diafragma, mas se você ficar sentado, você... Vamos lá. Quando Cristo é o centro da minha família, nós amamos como Cristo nos amou. Vamos lá? Um novo... Não, é João 13, 34 e 35. Ok? Vamos lá? Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês também devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Amém? Podem sentar. Eu quero agradecer você, meu irmão, que está aqui nessa manhã. Vou botar o óculos para enxergar. Quero agradecer a você, meu irmão, que veio aqui nessa manhã de chuva, que a gente queria estar dormindo, né? Deitadinho na nossa cama, né, Juan? Que já abriu a boca ali 2 vezes. Mas quero te dizer, seja bem-vindo. É sempre um prazer ver você, que a gente já conhece, mas é sempre um prazer ver que você está aqui, que você não desistiu, que você está firme e forte, né? E isso é motivador, tanto para quem está aí sentadinho do seu lado, quanto para quem está aqui na frente vendo que você está aqui. E eu quero saber se temos visitantes. Temos? Não temos visitantes. Ok. Bom, temos aniversariantes? Tivemos? Teve? Ô, irmãos, fala aí para mim, vai. Irmã Ruth. Ana Rita? Ana Luísa? Ana Cláudia? Moacir? Ana Cláudia e Moacir casados e Mabrisa. E Grimalda. Ah, Grimalda está aqui. E Mabrisa que foi ontem, né? Mais alguém? Então foram essas pessoas? Que Deus continue, então, abençoando a vida de cada uma dessas pessoas que conseguiram concluir um ciclo, que já estão começando mais um ciclo de 365 dias. Que seus corações sejam gratos ao Senhor por todas as coisas que Ele tem feito na vida de vocês. Deus abençoe, Grimaldo. Que o Senhor continue, já que Ele é o único que está aqui, que o Senhor continue te ajudando a contar os seus dias diante da presença dEle. Temos avisos? Temos. Graça e paz, irmãs. Hoje à tarde, às 16 horas, no nosso culto mensal, né, onde todas nós estaremos juntas, as mulheres em missão, nós vamos homenagear as mães do grupo de mães da nossa igreja. Se você é mãe, esteja conosco a partir das 16 horas aqui na nossa igreja. Esse é o primeiro aviso. O segundo aviso, você já se inscreveu no nosso congresso? O nosso congresso vai acontecer no dia 21 de novembro. Veja bem, vocês têm até essa data para se inscrever no nosso congresso. Quem foi no nosso congresso, nosso primeiro congresso ano passado, foi a coisa mais linda, não foi não, Mima? Mima estava lá. Não estava, inclusive, Mima cantou lá no nosso congresso. Então, procure a irmã Thelma, se inscreva. Irmã Nádia, eu não tenho dinheiro agora. Aí você vai até Thelma e diz, olha, Thelma, eu vou me inscrever, né, eu vou pagar dessa forma, tal dia eu vou dar a entrada, né? Tem que dar pelo menos, né,
10% de entrada, quem sabe. O valor do nosso congresso é R$ 120. Vai estar conosco a irmã Heloísa Helena, ela é de lá de Guanambi, também uma bênção na nossa vida. E eu espero contar com todos vocês. Agora eu quero que vocês olhem para mim. Você está vendo essa saia bonita aqui? Né? Está vendo? Eu comprei no bazar da igreja. Foi no bazar, irmãos. Aí eu montei esse look. Está bonito, Joel, não está? Montei esse look e vim para a igreja. Então, venha, compre no bazar da igreja, mas também doe. Nós estamos precisando de doação. Por favor, rapazes e homens da igreja, desapegue, Jorge. Desapegue. Nós precisamos de roupa de homens, irmãos, os homens vêm todos aqui, ó. É 44, é 42. Chega muito pouco, por favor. Né? Chegue lá no seu guarda-roupa. Certamente, né, Nayana? Não, é Nayana que vai ver. Veja lá, Nayana, viu? E doe para a nossa igreja. Esse bazar tem ajudado a nossa comunidade, tem nos ajudado. Um dia desse eu vou contar as experiências que a gente passa aqui nesse bazar. E eu espero contar com a ajuda de vocês. Nosso bazar funciona de terça a sexta. Aí eu vou dizer os preços, né, irmão Fábio, para poder animar os irmãos. É muito caro. O bazar funciona, os preços são 5, 3 e R$ 2. Inclusive, essa saia custou R$ 5, porque ela é, né? Ela é assim, meio styling, a saia. Mas, por favor, participe da vida da nossa Mulheres em Missão, da nossa igreja. Nós estamos de coração aberto para receber todas vocês. Que Deus abençoe. Quero agradecer, posso, né, minha irmã? Agradecer o nosso encontro de ontem, lá, né, o encontro da família, agradecer ao Ministério da Família que ele tem podido nos suprir, né, nos suprir de informações, de maneira de ser, para que a gente possa tratar a nossa família melhor. E eu vou destacar, viu, Gemima, aqui o que aconteceu ontem, porque geralmente a gente pensa em família, pai, mãe e filhos, né? Nossa igreja, graças a Deus, a gente tem muita formação de famílias na nossa igreja. Mas o interessante de ontem, quem falou para a gente foi o pastor Silvio Rodrigues. E ele é de uma família que é uma mãe solo e ele. Eu achei tão lindo, né? Uma pessoa que vem de uma família que às vezes a gente acha que não é normal, que é uma mãe solo e uma família e um filho, e ele disse coisas tão boas para a gente pôde aprender ontem. Então, não fique de fora das atividades da sua igreja, porque ela vai trazer subsídio para você aprender mais, para você viver melhor e para você viver em harmonia. Obrigado, viu, Gemima? É Jorge que representa o ministério. Graça e paz, irmãos. Os irmãos têm visto que nós temos feito algumas mudanças na estrutura da igreja, né? Esses dias eu coloquei um vídeo lá no grupo do WhatsApp, quem pôde ver. Nossa lateral aqui, do lado de fora do estacionamento, ela já está toda pintada, 99%, falta 1% porque faltou textura, a gente foi comprar na sexta-feira, a gente não conseguiu comprar. Mas, olhando para a lateral, essa lateral aqui, da estrutura do prédio, pronta, a gente olhou o outro lado e disse, poxa, não dá para fazer um lado e deixar o outro lado feio. E aí fizemos um levantamento de R$3.000 para poder levantar esse muro lateral, 3 fiadas de bloco e fazer o reboco dessa lateral. Aí eu pensei, poxa, uma pessoa para pagar 3.000 fica caro, mas 30 pessoas para pagar 3.000, fica isso aqui para cada um e o irmão pode, eu não posso dar de vez os R$100, eu quero dar de 2 vezes, não tem problema nenhum. Mas eu não queria que você se sentisse obrigado a dar. Não, você não é obrigado a dar. O que Deus te pede é o dízimo. É que você seja fiel a Ele no dízimo.
A gente está trazendo isso para trazer uma melhoria, uma qualidade melhor na nossa estrutura do prédio. Mas você que se sentiu tocado e disse assim, não, eu posso contribuir, eu quero contribuir com essa obra, você pode me procurar depois. Ou você pode fazer a transferência para o Pix da igreja, porque nós estamos recebendo todas as doações através do Pix da igreja e me passar o comprovante depois. Mas não se sinta constrangido de forma nenhuma a contribuir se você de repente disser, não tenho interesse em contribuir para isso. Mas eu preciso envolver os irmãos, porque quando vocês saírem aqui, se vocês tiverem a oportunidade, dê uma parada aqui, olha essa lateral como ficou bonita. E se você tiver a oportunidade, olhe o outro lado também e veja que precisa de uma melhoria. Então, se você puder contribuir, eu posso fazer essa assistência, essa ligação do irmão com a tesoureria da igreja para poder fazer esse dinheiro. Mas, de antemão, eu já queria dizer para vocês, nós já conseguimos 10 parceiros e na segunda-feira o pedreiro já vai começar a trabalhar. Então, eu estou trabalhando por fé. Então, crendo mesmo que Deus vai tocar no coração dos irmãos, os irmãos vão procurar para a gente poder concluir essa obra aí. Amém, amém. Afinal de contas... Amém, amém mesmo. Bom, eu quero falar para os irmãos, quero pedir, como já pedi anteriormente, qualquer irmão, qualquer pessoa que saiba trabalhar um pouquinho com computação, me procurem. Nós temos a equipe que trabalha no Data Show e, por vezes, nós temos dificuldades, porque as pessoas também têm outros compromissos. Então, se você puder doar um domingo, uma quarta-feira do seu tempo, para estar ali à frente, projetando o que aqui é pedido, nós te agradecemos. Mas me procurem ou procure Isabelle. A outra coisa que eu quero falar é sobre a festividade que está pertinho de acontecer, que é Natal. Nós já pedimos na semana retrasada, nós já começamos, já temos a cantata pronta, a mais linda, Deus criou a mais bela história. Essa será a cantata. Nós já temos algumas pessoas que nos procuraram para cantar conosco. E temos também o coral. Mas se você que canta, gostaria de cantar, me procura. Para que nós possamos ver a sua extensão vocal, saber onde você cantará e que você poderá nos ajudar. Nesta quinta-feira, todos os membros do coral, bem como aqueles que cantarão conosco em dezembro, eu peço que vocês estejam aqui às 18 horas. Nós vamos tomar um café juntos, vamos ouvir a cantata e todos vão receber já suas pastas para em casa começar os estudos, tá bom? Obrigado. Agora sim, amém. Todo mundo prestou atenção em tudo, né? Mulheres, culto hoje, Congresso das Mulheres no final do ano, em novembro. Bazar, ó, bazar, isso aqui foi do bazar. É no precinho, hein? Cadê minha tia Nádia? Aqui foi do bazar também. Manutenção da igreja, a casa é sua, meu irmão. Não é isso? Não é isso, Durval? A casa não é sua? Eu vejo dessa forma. Então, se essa é a minha casa, eu vou ajudar no que eu puder, sem constrangimento. Não posso. Posso como? Vindo aqui, como as mulheres faziam antigamente, cessar a areia? Vai ser desse jeito. Não posso cessar a areia, mas eu posso orar para que Deus abra as portas. Vamos orar, meu irmão. Faz o seu papel. Essa é a sua casa. Eu perguntei se tinha visitante, não tem. Então, todo mundo que está aqui é da casa, né? Essa é a sua casa. Então, vamos cuidar dela também, certo? Eu quero chamar aqui a irmã Decil. Hoje, pela manhã, nós, na nossa EBD, porque eu sou da EBD da irmã Decil, viu? Da classe da irmã Decil. Nós falamos sobre a mulher do fluxo de sangue, sobre essa questão social toda que engloba ser excluída, né? Sermos excluídos. Hoje, sermos excluídos, né? Do que a política pública poderia fazer pela gente, né? E, em certo momento, a irmã Decil fez assim, Gemima, eu tenho aqui na minha Bíblia uma composição do pastor José Guilherme de Moraes. E quem foi a ovelha do pastor José Guilherme de Moraes?
não vai deixar essa oportunidade passar, né? De ouvir, nem que seja uma estrofe de um hino que o pastor José Guilherme de Moraes compôs sobre esse momento da Bíblia, que é ali a mulher do fluxo de sangue. E o nome da música é Casa de Jairo. Graça e paz, igreja. Quando Gemima começou, né, a falar da lição, e aí veio essa recordação, mas como eu só ando com essa música dentro da minha Bíblia, entendeu? E aí eu falando para a Gemima que a primeira estrofe, né, ela falou só uma, faz nos alegrar, né? Com saudade do nosso querido pastor José Guilherme de Moraes. A música nos fala: para a casa de Jairo e a Jesus, uma grande multidão seguia atrás, mas uma pobre mulher cheia de fé não temeu a multidão, mas lhe tocou. Faz tu qual a mulher que ali tocou, na orla do vestido do Senhor. Poder saiu do mestre, a curou. Também pode crer no seu amor. Glória a Deus. Amém. Obrigada, Deus. Que Deus continue te abençoando. Vocês vão ficar em pé mais uma vez. Nós vamos ler o que está escrito em Mateus 5, 14 a 16. Mateus 5, 14 a 16. Porque quando Cristo é o centro da minha família, nós testemunhamos do Evangelho ao mundo. Vamos lá? Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado. Amém. Vós sois a luz do mundo. E sendo a luz do mundo, nós vamos continuar em pé e nós vamos adorar o Senhor neste momento através do nosso louvor e da nossa adoração. Graça e paz, irmãos. Amém? Eu estava sentado ali e uma música que eu tenho ouvido muito esses dias estava me tirando o sossego ali. E ela diz assim: devolva aquela igrejinha, aqui é sua e que é minha. Saudade da igrejinha, aqui é sua e que é minha. Não que eu seja um saudosista, não. Mas eu queria que você saísse do seu lugar nesse momento e desse um abraço ao seu irmão enquanto nós cantamos essa música. Não é essa, não. É essa. Deus é o teu. E quando eu falo da igrejinha, é que nós saudemos mesmo nossos irmãos. Você possa sair do seu lugar nesse momento e cantar essa música com ele, dizer para ele assim: olha, Deus é o teu refúgio, a tua fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Saia do seu lugar, não fique no seu lugar não. E se você encontrar alguém parado aí, vá até ele também, diga assim:
Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção da minha herança, aquele que sustenta a minha sorte. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Nenhum mal a me ameaçar, nenhuma praga minha tenda chegará. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. E o meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Deus é o teu refúgio. Deus é o teu refúgio, a tua fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção Da tua herança, porção da tua herança, aquele que sustenta a tua sorte. nenhuma arma forjada contra ti há de prosperar. Nenhum mal a te ameaçar, nenhuma praga tua tenda chegará. Nenhuma arma forjada contra ti há de prosperar. Estás firmado na rocha que nunca se abalará. O teu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Estás firmado na rocha que nunca se abalará. O teu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Aleluia! Olha que festa gostosa. O povo não quer parar, não. Ainda estão se abraçando ainda. Deixa se abraçar. Vamos lá. Temos que estar atentos, irmãos, a toda a criação de Deus. E a criação mais importante dele é o homem. As outras coisas são só coisas. Os irmãos estão se confraternizando ainda. As outras coisas são só coisas. A criação mais importante de Deus é o homem. E Ele quer que nós nos relacionemos assim, que nós possamos olhar para tudo que Ele criou com um olho bom, com um olho de que pode melhorar. Ah, é o quê? Ah, eu acho que o irmão fulano de tal é assim, assim, assado. Ore para que Deus possa melhorar, mas ore também para que Deus possa melhorar a sua vida primeiro. Porque a criação dele sou eu e é você. Se a gente começar a olhar para a vida, para as pessoas, para as coisas com um olhar bom, as coisas, elas tendem a se tornar melhores aos nossos olhos também. E a criação de Deus, ela é boa. E viu Deus que era bom. E tudo que Deus criou, toda a terra, tudo que Ele criou, Ele viu que era bom. E toda a terra está cheia da glória dele mesmo. Amém. Deus meu e Rei meu. As palmas louvam ao Senhor.
vou te adorar. O meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Tua vontade, tua vontade é o que eu mais quero. Cumpre em mim o teu querer. Tua vontade é o que eu mais quero. Cumpre em mim o teu querer. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Aleluia! O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz o bem, muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouçamos, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouçamos, Deus te dá escape e livramento. E se o mar me submergir, a tua mão me traz a duna pra respirar e me faz andar
de ti, meu irmão, creia. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descanse, descansarei, pois Não tema o trovão, não tema o mar. se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. E você vai dizer o que você tem nessa manhã, que é aleluia. É aleluia. É aleluia. Aleluias ao Senhor. É simples, mas é o que você tem no seu coração, meu irmão. É um aleluia. É um aleluia ao Senhor. Aleluia. Mais uma vez, aleluia, aleluia. 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 Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Desde agora para sempre. Amém. Pode sentar, irmãos. Amém. Nós vamos continuar adorando ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Vamos dizer que está escrito lá em Malaquias 3:10. Trazei para que haja mantimento na minha casa e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Amém. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando chama seu nome. Ele então virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Mais uma vez, ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar.
Amém. Graça e paz, irmãos. Estamos muito felizes por tudo que aconteceu no mês de maio. O seminário ontem, eu sei que algumas pessoas gostariam de estar presentes, não puderam, mas todos nós que ali estivemos fomos edificados. Eu não sei se vocês souberam tudo o que aconteceu, mas até brincar de roda o pessoal brincou, né? Corrida do ovo na colher. Então foi um momento realmente de experiência familiar. E esteve falando ontem para os adultos e para a terceira idade, o pastor Silvio Rodrigues. Ele é pastor batista, casado com Flávia, pai de 2 meninos, João e Gabriel. Rafael, sabia que era o nome do anjo, João e Rafael. E nós vamos ouvi-lo hoje pela manhã. Aliás, eu gostaria de fazer aqui, irmão, fique de pé aí, Tim, por gentileza. Essa é a nova farda da igreja, entendeu? Essa camisa azul, nós dois. Ninho já é Ninho já é de outra, aí já é verde, já é outro departamento. Silvio, meu santo, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite para estar conosco. E nós vamos ouvir o recado que Deus tem para nos trazer através do seu Filho. Aí você pode chegar mais? Aí assim, aqui, ó. Pronto, aí. Tem qualquer problema aí, a gente volta para o normal. Gente boa, gente de Deus, bom dia. Bom dia com a graça de Deus, com muita graça, que é o que a gente precisa, não é verdade? Você precisa de outra coisa, a não ser da graça de Deus? O apóstolo Paulo, que era um homem cheio da graça de Deus, cheio de Deus, ele disse: olha, eu estava atravessando um problema e eu orei e pedi a Deus 3 vezes. E o Senhor respondeu para ele: a minha graça te basta. Então, basta para Paulo, basta para você? Então, a graça serve em qualquer ocasião. Se você puder, se não for, não é nenhum gestual, não, isso eu faço sempre. Pegue aí quem está do seu lado e diga: olha, graça de Deus seja sobre a sua vida, muita graça, quer dizer, muito favor, né? Cuidado de Deus, maravilhoso. Então, gente, eu estava falando, interessante, seu pastor estava aqui falando, eu pensei que iam cantar, que eu reparei na camisa azul, falei, será que eu nunca vi Roberto cantar? Será que o Roberto está fazendo dueto com o tio? Sei lá, né? De repente, tá bom, tá tudo bem aqui. De repente, eu pensei que iam cantar. Mas, gente, muito obrigado por me receber aqui. Eu brinquei ali com o Tinho, falei uma dose over, quer dizer, dupla, já foi ontem e hoje de novo, mas eu estou feliz por isso. Eu creio que Deus preparou esse encontro. Nós tínhamos uma outra atividade e desmanchou-se assim no ar. E olha aqui com vocês, é bom estar aqui, eu gosto de estar aqui com vocês. Gosto muito, seu pastor é um amigo de velha guarda, a gente sempre conversa. E é bom estar aqui com essa família. Ontem vocês estão de parabéns, trabalho com família realmente é muito importante. Mas, gente, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Todo sermão, todo bom sermão, eu não gosto de chamar essa palavra sermão, né? Assim, toda boa reflexão, ela precisa, na minha experiência, precisa nascer de um contexto.
nada que é bom, Nádia, nada que é bom vem sem um processo, né? Às vezes a gente vem à igreja e vem para ouvir a palavra, e muitas das vezes a minha impressão em alguns casos, que fica desconexo da nossa realidade. É como se você ouvisse doutrina, sabe assim, tem que ser assim. Eu concordo, a palavra, os mandamentos orientam como ser. Mas é bom quando aquilo nasce de um contexto que tem a ver comigo, com a minha experiência mais próxima. Então, tudo isso, por exemplo, estou falando isso para a gente entender o que eu vou falar. Você pega o livro de Lucas, eu vou fazer uma reflexão no livro de Lucas, capítulo 1, você pode abrir aí. Então, para que foi escrito o livro de Lucas? Para um homem chamado Teófilo, que era da aristocracia romana. Então, se você pegar o livro depois em casa, com cuidado, e você vai ler, é como se Lucas estivesse dizendo assim: ó Teófilo, meu amigo, eu estou te escrevendo isso para dizer que o que você creu funciona. Então, ele vai contar as experiências de Jesus, desde o nascimento até a morte e ressurreição, como se dissesse realmente, está dizendo para Teófilo: olha, ele ouviu o Evangelho, mas eu quero te mostrar o contexto, porque tudo faz parte desse processo, né? Então, é importante a gente pensar nisso quando a gente vai ouvir, a gente vai refletir sobre a palavra. Então, hoje, por exemplo, eu quero falar para vocês, ontem lá no nosso encontro de famílias, que a gente, lá de vocês, eu fui falar, e acabou assim, se quebrando um mito, esses que acontecem no nosso meio. Por exemplo, não sei se Nádia trouxe com ela que levantou lá, essa questão: existe bênção para a família que tem configuração assim fora daquilo que a gente entende como família? E eu citei lá Agar, a escrava, né? Existe sim. Deus, a mesma forma que abençoou, claro, bênçãos diferentes, abençoou a Abraão e a Sara, também abençoou Agar. E disse a ela: você vai ser, eu estou com você. E ela diz: tu és o Deus que me vê. Então existe bênção para cada pessoa, às vezes com configurações diferentes. Mas tem outros mitos, por exemplo, que estão no nosso meio. Nós estamos na Semana da Família. E um dos mitos que existem no nosso meio, a gente precisa, de novo, trabalhar, mostrar, é essa história, no sentido assim, de que se você faz a vontade de Deus, se você está indo à igreja, se você está na sua família, está tudo certo, não vai acontecer nada de mal com você. É como se assim, aceitar o Evangelho e viver o Evangelho é como se fosse assim uma espécie de, sei lá, de país das maravilhas. Você não vai mais sentir fome, não vai sentir sede, não vai passar dificuldade, não vai ficar doente. E a gente ouve isso direto. Ouve isso constantemente, infelizmente. A televisão, a mídia e até alguns cultos no nosso momento a gente ouve. Eu estava com uma irmã outro dia e ela fazendo um tratamento difícil, uma enfermidade difícil, e ela usou aquele velho jargão que você já deve ter ouvido: não aceito isso não nasceu comigo, não veio de mim. Aí eu fiquei assim olhando para ela, disse: como é? Mas ela disse: não, eu tenho dito, Senhor, tire isso de mim, se não nasceu de mim. Eu perguntei: quem ensinou isso a senhora? Quem ensinou? Aí ela disse: não, porque eu vou à igreja e tal. Mas quem disse a você? Aí eu abri o Evangelho e fui mostrando a ela. Então, o que significa? Significa que você tem uma família, você tem a sua estrutura familiar, como disse bem o pastor Roberto ontem, seja em que configuração que for, não é verdade? Mas Deus, a grande questão, e essa é a minha base para falar para vocês hoje, é a presença dEle. É isso que vai dar o sentido para a gente. Você pode estar na situação, você pode ser uma mulher de Deus, homem de Deus, dar dízimo, trabalhar na igreja, fazer campanha, o que for. Não sofra por isso, isso é uma inverdade. Muito pelo contrário, eu vou provar isso aqui para vocês. Essas situações que acontecem conosco, apesar de sermos servos e servas de Deus, é uma bênção escondida, é uma bênção disfarçada. Você sabia disso? Vou te mostrar. Situações difíceis a quais você está participando na sua família, vivendo coisas assim inimagináveis até para mim.
Eu não sei. Se você olhar na perspectiva do Evangelho, você vai entender, você vai dizer, meu Deus, isso aqui é uma bênção disfarçada. Vamos então ao texto? Já aplicamos aí o contexto? Vamos ver essa família aqui? Lucas, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 5. É a história de uma família que servia a Deus, tal, muito consagrada. E a gente vai ver aqui como é que é a situação deles. Zacarias e Isabel. Encontraram aí? Diz assim Lucas: no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte da turma de Abias. A mulher dele chamava-se Isabel e era da família sacerdotal de Arão. Tanto Zacarias como a sua esposa levavam uma vida justa perante Deus, cumprindo inteiramente os mandamentos e preceitos do Senhor. Estou lendo o versículo 6. Algumas versões dizem, eles eram irrepreensíveis. Quer dizer, é gente brilha no meio do teu viver. Lembra desse hino? É gente que está num nível, né, de santidade, de vida diante de Deus maravilhosa. Agora o versículo 7, Lucas usa uma expressão interessante. Ele diz, entretanto, contudo, todavia, não tinham filhos. Isabel era estéril. E nessa altura já os dois estavam bastante idosos. Um certo dia, Zacarias entrou no templo para cumprir as suas obrigações como sacerdote, porque já era a sua vez. Era costume entre os sacerdotes fazer um certo sorteio no templo para oferecer incenso no altar. Desta vez, caiu a vez de Zacarias. Versículo 10, no capítulo 1, ele diz, apareceu então a Zacarias um anjo do Senhor de pé, à direita do altar do incenso. Mal ele viu o anjo, ele ficou assustado, cheio de medo. Entretanto, o anjo disse, não tenha medo, Zacarias. Deus ouviu as suas orações. Isabel, a tua mulher, vai dar um filho, e você vai colocar o nome dele de João. Terás muita alegria, muita gente vai se alegrar também com esse nascimento. Teu filho será grande diante de Deus. Não vai beber vinho, nem qualquer outra bebida alcoólica. Será cheio do Espírito Santo, desde o ventre de sua mãe. Fará com que muitos israelitas voltem para o Senhor seu Deus. Ele irá diante do Senhor com o espírito e o poder de Elias. Há de reconciliar os pais com os filhos e ensinará os rebeldes a seguir a sabedoria dos justos. Assim preparará o caminho para receber o Senhor. Então Zacarias perguntou ao anjo, mas como posso ter certeza disso? Eu já estou velho, Isabel também. O anjo respondeu, eu sou o arcanjo, o comandante de anjos, Gabriel, estou a serviço de Deus. Ele mandou falar com você para te dar esta boa nova. Mas como você não acreditou no que eu disse, você vai ficar mudo, sem falar nada, até o dia que isso acontecer, pois tudo isso se realizará no tempo devido. Lucas continua, o povo estava à espera de Zacarias e estranhava a sua demora no santuário. Quando ele saiu, não conseguiu falar. Eles perceberam que tinham tido uma visão e falava por meio de sinais. Ao acabar o dia do serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, Isabel ficou grávida e não saiu de casa durante 5 meses. E Deus foi bom para mim, ela disse. Agora já não tenho que me envergonhar diante de ninguém. Vamos orar? Ó Senhor, assim como o Senhor se revelou para a família de Zacarias e Isabel, se revele para nós hoje também nesse propósito de mostrar a Tua presença a nós. Cada um de nós aqui somos uma família, Senhor, somos um núcleo. Precisamos de propósito em tudo. Faz isso mais uma vez, por Tua graça e misericórdia. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Se alguém puder me trazer uma água morna aí, uma água fria. Ó, pronto. Não, só um copinho. Então, você nem tem lugar de botar aqui. Não precisa correr, não. Fique tranquila. Gente, deixa eu conversar com você um pouco. Olha essa família aqui. Olha o que eu estava fazendo. Pensa comigo.
Zacarias servindo ao Senhor no templo, vivendo todas aquelas orientações e práticas. Tá ótimo, obrigado, irmão. Tem onde colocar o copo aqui? Você que é dono do púlpito? Embaixo? E pense bem comigo. A gente olha o texto e tem aquela concepção assim muito simplista, mas a gente tem que ver ali o contexto da família, da pessoa. E ele servindo a Deus, irrepreensível. O cuidado na oferta, no detalhe do que ele ofertava em cada turma. A roupa. O horário de entrar e sair do templo. Viver do que sobrou lá, do que deram das ofertas. Mas ele acreditava naquilo, sabe? Levava a sério e fazia. Vendo aquilo que era honroso, porque de alguma maneira ele fazia uma certa intervenção, uma certa presença de Deus. E apesar de tudo que ele fazia e a mulher dele fazia, faziam casado, tendo ali toda a sua possibilidade, ele tinha um problemão. Porque olhar aqui e dizer assim, Isabel era estéril. Bom, hoje, tratamento, tanta coisa que é possível fazer, mas naquela época era um sinônimo social de vergonha. Por quê? Porque a aposentadoria dos pais não era o INSS, nem tinha. Eram os filhos. Quanto mais filho homem você tivesse, você poderia sustentar a sua família, e quando você tivesse idoso, idosa, os filhos homens, as famílias absorviam para cuidar. Mas ali estava aquele casal servindo a Deus, com a vida bonita diante de Deus, mas nada de filho. E a vida se indo, porque o texto diz, inclusive na conversa dele com o arcanjo Miguel, ele diz, eu sou idoso, ela também é idosa, quer dizer, tinha tempo, tinha tempo ali servindo, tinha tempo fazendo, mas nada mudava. O texto não diz isso, mas eu posso imaginar a luta daquele casal. Eu, como pastor, já acompanhei tantos casais assim que queriam ter um filho, e quando chegava aquele mês que o ciclo da mulher não vinha, meu Deus, será que está grávida? Vai, e daqui a pouco voltava. E a mulher sendo chamada no nosso meio, interessante, a gente olha isso hoje, parece que é normal, mas, por exemplo, no interior, quando uma mulher não gera filhos, aí entre a família, o povo diz assim, essa aí é mamão macho. Sabe que é mamão macho, né? Que não dá. Imagina. E a vida passando, toda a situação, e aquilo não acontecia. Poxa, é difícil isso, não é não? É muito difícil. Não é fácil, gente. Você acredita num projeto, você está com sua vida toda envolvida, e quando chega na hora daquilo que é mínimo, gente, isso incomodou também Abraão, o patriarca, diz que Deus deu um livramento maravilhoso a ele, ele vinha no caminho, o anjo aparece a ele, os biblicistas dizem que era Jesus Cristo, aí diz assim, Abraão, olha aí, a sua descendência, você foi bênção, não sei o quê, quer dizer, o anjo veio para dizer, você está certo, gostei da sua firmeza, e Abraão é como se Abraão tivesse assim dizendo, aí fala o que é, quando é que eu vou ter um filho? Quando é que minha mulher vai engravidar? Então aqui a gente percebe logo que não é o fato de você servir a Deus com toda a irrepreensibilidade que você tenha, com toda a sua dedicação, que vai lhe isentar de mês em mês da sua família você passar por um problema difícil. A Bíblia está cheia de exemplos, para a gente não quer ler. Não vai. E o que vai acontecer é que essa família, ela vai continuar a sua caminhada apesar do problema. O texto não diz de maneira alguma que ele desistiu ou ela desistiu, muito pelo contrário, a situação está clara aqui, que tanto ela como ele eram irrepreensíveis e continuaram, apesar da situação.
A grande análise que eu faço desse texto, começando a nós, para mim, para vocês, hoje é o seguinte. Eu gosto de pensar assim, o que é que ele não fez? O que é que ele não fez? Por exemplo, ele poderia fazer como um dos sofredores, assim, que é um exemplo também para mim, é Asaf, Salmo 73. Asaf diz assim, verdadeiramente Deus é bom para com Israel, bom para os puros de coração. Todavia eu quase caí. E ele começa a dizer, por quê? Ele era adorador, ele era levita, ele era aquele que fazia a espécie de coordenação, né, da adoração. E ele diz assim, porque eu tinha inveja dos ímpios. Ele olhava, é claro, uma figura que eu estou usando, eu acho que ele olhava lá pelas paredes do templo, passava, via aquele ímpio lá que não adorava a Deus, bem de vida, carro zero, cheio de ouro, tirando a maior onda, e ele aqui cantando, batendo biela, sem reconhecimento. Ele diz, olha como eles são gordos, olha como eles são, e eu aqui dentro me dedicando ao Senhor, e estou passando essa situação, sabe lá. E aqui é a mesma coisa, esse mesmo encontro acontece com Zacarias, e o que ele não fez? Ele não chutou o balde, não chutou o pau da barraca, como a gente chama aqui. Porque essa é a nossa grande tendência. Muitos de nós, se não chutam literalmente, vão esmerecendo, vão reduzindo a sua ação, porque a conversa está sempre em cima, meu Deus, essa tribulação, por que eu estou passando por isso, eu não mereço. Não diz isso, mas quase diz. E como é complicado às vezes a gente encontrar gente cheio de ressentimento, porque não é somente questões eclesiásticas, eu não quero entrar nessa questão de relacionamento, são questões pessoais. Você olha assim, mas rapaz, para ali, fulano tão boa, tão consagrada, tão de Deus, olha para ali, está doente. Fulano assim, tão boa, tão consagrada, o marido traiu o rapaz. Olha, o filho foi para as drogas. E a pessoa começa a pôr aqueles testemunhos, entre aspas, que a gente ouve pela internet assim, eu era pobre de maré desce, eu fazia isso, aí eu entrei na igreja, dei um dízimo lá, entrei numa campanha, pronto, minha geladeira está cheia, com dor de carro zero e tal. Como se a vida se resumisse a isso. Mas o que Zacarias não fez, ele não chutou o pau da barraca, não desistiu. Sabe, irmãos, na minha experiência de fé, aqui falo não só como pastor, mas como um crente igual a você, uma das coisas que eu tenho descoberto é esse limiar de Deus. Você já foi numa piscina com borda? Como é que chama aquelas piscinas agora com borda? Pô, você é chique, viu, Tim? Rapaz, eu joguei aqui para saber, rapaz, tinha mesmo. Eu só sei assim, eu vejo para... Pô, Tim, depois você me leva se for aí. Você chega naquela piscina e olha... Então parece que ela, né, não tem fim, né? Aí é por isso que as pessoas chamam assim. Mas normalmente quando você chega embaixo, tem ali um batente, tem um apé de segurança. E quando as pessoas se aproximam. Então eu acho que algumas vezes na vida da gente, como crente, você está aqui, você pode ter 1, 2, 5, 10, 20 anos de crente. Eu acho que Deus assim, precisa nos levar a entender que não existe esse limiar para Ele. É só que Ele tem que nos levar a ver. E você tem que tomar essa decisão. Eu tenho encontrado muita gente cansada pelo caminho, a minha caminhada por aí. Ah, sei lá, estou cansado, é muita coisa, parece que não melhora, não é? Eu recebi uma irmã uma certa vez e ela ia lá sempre conversar comigo e ela contava aquelas histórias de sofrimento no relacionamento, sofrimento e tal. E um dia ela me contando as coisas que o marido fazia com ela, tal, e ela falando, e eu ouvia, emprestava, né, os meus ouvidos a ela, ouvindo. E eu confesso a você que um dia, quando ela chegou assim, ela contou, humanamente, me deu vontade. Eu, humanamente, como pastor, nunca quis vender essa ideia de que sou salvador de todo mundo. E falei assim, vamos orar, vamos ver o que é que vai acontecer. E ela disse, eu vou continuar. E passou um tempo, foi mais sofrimento e tal. E, sim, nossos caminhos, eu fui para o outro lado. Quando é um dia, eu vou falar no encontro de casais, lá no Rio Vermelho, no colégio. Fui fazer uma palestra lá. Quando eu cheguei na porta, encontrei com ela. Ovelha sabe como é, né?
Aí eu fui estacionando o carro, ela, meu pastor, eu vi aquele grito, menina, quanto tempo, vem cá, dá um abraço. Aí eu já fui, assim. E aí, como é que faz a vida nova, tal, que eu soube, né, que ele tinha deixado a casa. E ela, sabe aquela mulher retada, aquela mulher, tipo um bocado que tem aqui em proclamação. Ela disse, você não quer? Pode levar o que você quiser. Fez tipo Abraão, né? Se você for para a direita, tal. E eu soube, eu fui logo, vem eu, né? Ô, minha filha, Deus te abençoe, como é que vai a vida nova? Ela disse, graças a Deus estamos bem. Aí eu falei, não diga que você já casou de novo. Ela disse, não, pastor, olha a criatura ali, irmãos. Ver ele com a cara, irmão Roberto, chegar o sangue me subiu assim. Aí ele veio, pastor, eu digo, rapaz, eu não sei que eu estou vontade de dar um tapa na sua cara. Vá, me abraça, aí ele me abraçou. E a gente chorou no estacionamento. Porque ela servia a Deus, vivia a sua vida, mas não desistiu. Eu não estou dizendo que isso vai fácil. Seja qual for a situação. Eu olhei na minha perspectiva humana e disse, eu não sei mais o que fazer. Mas ela disse, não, eu vou. Você entende isso? Que eu quero falar? Esse limiar da sua experiência pessoal, que ninguém pode entrar. É essa experiência que eu estou falando aqui de Zacarias. É esse homem que está continuando, servindo a Deus, fazendo aquilo todas as vezes, sendo chamado, mas o problema está em casa. Eu fico imaginando ele fazendo tudo aquilo. Então essa é a nossa realidade. Não coloque a culpa em ninguém, nem em você mesmo. Pense sobre o que Deus está tratando sobre você e não desista. Não chute o pau da barraca. Não abandone a sua fé. Não deixe de desenvolver a sua experiência. Continue e faça as orações verdadeiras que Deus quer ouvir em você. Não chegue aqui na frente ou na frente de qualquer lugar, ou sozinho na sua casa, vamos chamar a irmã para orar. Olha aí, irmã, ó Deus, graças te dou que está tudo bem. Aí quem sabe, né, está no banco, faz Sou vizinho, você não sabe como é o esquema. Não. Ore, chore. Diga, Senhor, quando você não aguentar mais falar, diga, Senhor, aquele assunto. Não tenho mais nem o que falar. Vê aí o que o Senhor pode fazer. Daniel 9, de um texto que Daniel fala assim, ó Senhor, ouve-nos, escuta-nos. E uma tradução boa diz, e faz alguma coisa. Meus irmãos, é isso que nós estamos chamados, eu e você. A sua família tem problemas? A minha também tem. Mas eu não quero chutar o balde. Roberto, ontem teve a nossa mini vigília. Aliás, o pessoal do nosso grupo, quem estiver assistindo em casa, eu mandei o canal de vocês. Nós temos o canal Corações Abertos. Ontem teve a mini vigília. E o tema ontem foi família, né? Falando sobre chegando em casa, família lugar de cura, casa como lugar de cura. E eu estava olhando ontem, e eu ia falar para vocês aqui, eu estava aqui, olha como Deus tinha, eu estava olhando, né? Estava eu, minha esposa, que nós dirigimos, irmão Atilson, tinha chegado da rua com a filha que estava internada, com um problema grave. Trouxe a filha para casa. E Ribeiro, com a esposa muito doente em casa, vivendo uma luta terrível. Irmão Ribeiro. Quem mais? Elisa e Ricardo, os dois, ali lutando. E Elisa chegou a chorar na hora da vigília, não pediu para ela orar. E eu e Flávia, eu disse, mas rapaz, olha aqui, olha, tem coisa melhor. Todo mundo cheio de problemas, vivendo, mas fazendo o quê? A gente não desiste. Não desista, meu irmão, não desista. Não desista. Não é palavra de não, olha, fique firme. Ore mais. Consagre-se no sentido assim, de dizer, Senhor, não precisa você repetir para não ficar chorando muito, nem doendo. Diga, Senhor, aquilo, aquilo. Então a primeira coisa que ele não fez foi que ele não chutou o balde, não desistiu. A segunda coisa que ele fez foi que ele continuou. Ele continuou fazendo aquilo, esperando o tempo de Deus, até que há um momento, e aí é que está a grande questão daquela família, é que Deus vai se revelar a ele justamente naquilo que ele fazia. Quando ele estava ali, vivendo a sua vida, a sua dificuldade com a sua mulher, o texto diz, um dia Zacarias estava no templo, foi cumprir as suas obrigações como sacerdote, era a sua vez no santuário, e de repente, no momento que ele estava oferecendo o incenso das orações, apareceu a ele um anjo de pé e falou com ele. E o anjo disse, Zacarias, não tenha medo.
E diz o quê? As tuas orações. Eu gosto demais desse texto, gente. Oração é um negócio perigoso, viu? Pensando nesse texto, oração, cuidado com o que você ora. Porque Deus leva a sério na hora do seu coração. Você, na hora que você está orando por uma situação lá, você leva Deus a sério ali, você toma aquela decisão, faz aquele voto, Senhor, use a minha vida, faça isso. Aí você esquece. Passado o tempo, Deus, olha aqui, e você vai lembrar, foi aquela oração. Quanto tempo Zacarias orou? Quanto tempo Isabel orou? Mais ou menos quanto? Uma semana? Um mês? Muito bem. Décadas, irmãos. Quanto tempo você orou? Há quanto tempo? Irmãos, Deus leva tão a sério isso. Não sei se eu já contei isso aqui, pastor e professor tendem a ser repetitivos, mas não importa, o importante é a gente ver. Eu fui ver uma igreja lá no Recôncavo, longe. E saí de lá, rapaz, quase 1h da manhã, uma confusão, mas pela graça de Deus a gente conseguiu ajudar aquela igreja. E aí veio eu na BR-101, eu tinha aquele Santana. Aí eu dei 1h da manhã, rapaz, um frio danado, uma neblina. E eu aqui, eu casado, uma mulher bonita, me esperando, a cama quente. Mas, rapaz, por que você não pensa assim, não, mano? Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Rapaz, uma neblina, mais uma neblina. E daqui a pouco passou um jegue na pista, eu tomei aquele susto, falei, meu Deus, não é possível. Aí eu comecei, mas meu pai, para que eu fui estar aqui? Selma, foi nossa secretária lá mesmo da igreja. Selma, deve estar aí. Cadê Selma? Ô, Selma, desculpa. Selma não vai lembrar. Selma pegou um CD e me deu umas músicas lá na ordem. Pastor, toma aqui. Eu fui visitar. Quando eu estou passando nessa crise, eu me lembrei, tinha aquele toca-CD chamado Robocop, né? Que botava o CD para fora. Aí depois que eu reclamei, falei, mas meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Uma confusão dessa, eu com a cabeça quente daquela igreja, me arriscando minha vida, tal. E eu na 101, aí eu peguei o CD que Selma me deu, eu peguei, se eu vou botar aqui para ouvir, coloquei o CD. Na hora que eu coloquei o CD, eu vivendo aquela crise no carro ali, dirigindo, preocupado, aí a primeira música que saiu. Como um farol que brilha à noite, como tem fonte sobre as águas no caminho, no deserto, como flecha que acerta o alvo, quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me. E o Espírito Santo falou comigo, você não orou assim, rapaz? Selma foi uma bênção também naquele dia. E eu chorei no carro e agradeci a Deus, eis aqui a minha vida, use a minha vida. E às vezes você esqueceu do que você orou. Você acha que aquela oração que você fez naquele dia que você ouviu a palavra e que você fez uma entrega que Deus não valeu, que não vai levar em conta? Ele sondou o seu coração. Não é assim a salvação? Você um dia encontra Jesus, Senhor, sou teu, perdoa os meus pecados, eu quero entregar minha vida a ti. Aí Jesus olha o seu coração, pronto, está perdoado. Aí você passa um tempo, tem uma fraqueza, você acha que Deus esqueceu? Ele deu a palavra, rapaz. A palavra dele valeu. Por isso que ele diz aos Hebreus, eu jurei por mim mesmo. Ele leva em conta o seu momento. Então você acha que aquelas orações que você fez, consagrando a sua vida, sua família, seus bens, dizendo, Deus, olha aqui, eu sei que essa é a tua vontade, Deus não vai esquecer, meu irmão, porque Ele está investindo em você. E aqui está um momento, meus irmãos, em que Deus se revela nesse limiar. Quando a gente pensa que não tem mais jeito, quando a gente pensa que não vai acontecer, Deus se revela e diz, as suas orações foram ouvidas. Por quê? Porque se eu vivo as minhas situações, enquanto aquilo não se resolve, as minhas orações me sustentam. As suas orações te sustentam.
Eu tenho ensinado isso e vivo isso, procuro viver com muita luta. Não é o fato de você orar, é o fato da presença de quem está junto. Nós precisamos aproveitar essa presença. Jesus falou assim: quando você orar, diferente dos fariseus, entre no seu quarto, ore ao teu pai em secreto, ele te vê, ele vai te responder. O que quer dizer? Ele te vê, quer dizer, ele é presença. Então, enquanto aquilo não chega, eu oro. E pela oração eu recebo esperança, graça, consolação. Mesmo, por exemplo, olha a oração de Ana, a mãe de Samuel, estava lá orando. Só, né? Mas Deus ouvia, por causa daquele momento. Então, foi isso que sustentou essas décadas da vida de Zacarias e Isabel. Não tenho dúvida disso. Essa oração, até que essa oração é ouvida. Então, veja a importância da oração. Quando a gente aprende que a oração nos leva a esse encontro com Deus, enquanto aquilo não aparece, enquanto aquilo não soluciona. É esse momento quando eu chamo a Deus, Deus, o Senhor está comigo. Eu tenho tantas experiências para contar e conto-as, não como uma coisa pessoal para nós, mas assim para você entender que funciona, que dá certo. Esses dias eu bati meu carro. Eu não tinha seguro, 2 anos sem seguro. Olha, eu nunca bati o carro, bateu em mim, eu viajo essa Bahia toda. Eu me distraí, pau, bati o carro. Na hora que bateu, eu vi o carro do rapaz, caiu para lá na BR-101, eu aqui. Você sabe qual foi a primeira coisa que me deu na mente? Vou vazar. Vou fugir. Eu humanamente falei, meu Deus, quando eu vi o carro, eu digo, meu Deus, e agora? Como é que eu vou pagar isso? Sem seguro. E a culpa foi minha, eu dei um vacilo ali na hora. Aí sabe o que foi que veio à minha mente na hora? Eu parei o carro, encostei e orei no carro assim: Senhor, eu sou teu discípulo. Senhor, eu te sigo. Senhor, eu sou teu discípulo. Eu não vou fugir. Saltei, fui lá, dei socorro à família, está tudo bem, está consertado. Aí ele olhou para mim e disse, eu perguntei, o senhor tem seguro? Ele falou, não, e o senhor também não. E agora ele disse, vamos tirar foto, vamos marcar tudo aqui. Você é da onde? Eu sou de Piauí, vamos embora. Eu também vou, depois a gente conversa. Aí ele foi, eu voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, Flávia olhou, o que tem o carro? Bati o carro, ela, meu Deus, bati o carro. Eu digo, vamos orar aqui. Eu orei, Senhor, eu sou teu discípulo, eu não posso, o Senhor me prometeu que estava comigo, não importa. Aí ele foi lá, fez o orçamento dele, fez tudo, tal, a gente orando. Daqui a pouco ele mandou, eu disse a ele, eu vou pagar, mas eu não tenho como pagar tudo isso, eu vou lhe mandando aí, quando eu te receber. Ele, está certo. Eu tenho umas economias, ele falou. Aí ele mandou. Aí o pessoal me dava, os irmãos, a igreja é uma coisa maravilhosa, os irmãos, a família. Rapaz, pastor, o senhor bateu o carro? Foi. Eu não acredito, o senhor tem um pé leve. Falei, Aí, pastor, vou mandar uma oferta para te ajudar. Aí eu fui mandando para o rapaz. Quando cumpriu mais de 80%, eu disse a ele, vou ficar faltando 500. Já te mandei aí essa semana, tal, do orçamento. Mas eu disse assim para ele, esse 500 eu vou pagar 250, 30 a 60 dias. Não consigo mais, não vou explorar mais minha família, nem os recursos que eu tinha aqui. Aí ele disse, não tem problema não. Passou, aí eu fui pegar meu carro, fazer o serviço, que ainda tem o meu. Quando terminou, que eu estou lavando o carro, aí ele mandou um zap para mim. Seu Silvio, tudo bom? Tudo bom. Olha, conversei aqui com minha mulher, e ela disse para mim, deixa esses 500 para lá, rapaz. O rapaz já pagou o carro todo. Aí eu disse, é verdade. Aí ele disse assim, inclusive, eu mandei sua foto para ir para a cidade de Conceição da Feira, que eu tenho parentes aí, amigos, e eles viram e disseram que o senhor é um sujeito gente boa, o senhor não é uma pessoa do mal, e aqui Deus falou no meu coração, vá consertar seu carro com esses quentinhos. E ele é crente, e a família toda crente. E ele disse, eu vou passar na sua casa para tomar um café. Eu digo, venha conhecer minha família. É esse limiar que Deus está lhe chamando. Para você não desistir. Senhor, o Senhor está comigo. Diga a Ele, sou teu discípulo, sou tua discípula, sou teu seguidor. É isso. Meus irmãos e irmãs,
até que Deus aparece para Zacarias. E quando aparece para Zacarias e diz: olha, as tuas orações foram ouvidas, sua mulher vai dar um filho, não é? Vai ter um filho, você vai ser bênção, vai ter tudo isso, e, enfim, dá todas as promessas a Zacarias. E versículo 18, Zacarias diz: como é que eu posso ter certeza disso, que eu sou velho? Então, duas coisas aqui que nós podemos aprender com a palavra prática. Primeiro, você sabe qual é a grande questão muitas vezes nossa? É que a gente tem 10, 20, 30 anos de fé e acha que já sabe tudo. É como se dissesse: Senhor, para que me ensinar mais alguma coisa? Eu sei tudo, estou aqui, já sei, tenho mais 30, 40 anos de fé. Como se houvesse uma medida para a fé. Então eu fui pregar numa igreja e quando eu cheguei lá tinha um nobre irmão, estava assim, ficava na portaria, e toda vez que eu ia pregar lá, ele ficava lá, eu disse: você não sobe não? Ele disse: não preciso não, tenho mais de 30 anos aqui, sei tudo. Ele não subia para ouvir a mensagem, que ele disse para mim: não, eu sei tudo. Então tem gente assim: eu sei tudo, eu sei fazer, não se preocupe, eu vou dar um jeito e tal. Como se não houvesse sempre esses desafios da fé. A nossa fé é para ser desafiado quando a gente tem 1 ano de crente, 2 anos, 20, 30, 40, 50. Essa fé não tem limite e é Deus quem diz para nós. É Deus quem coloca em nós esse sentido de dizer assim: olha, eu vou preparar, você não está preparado, ninguém está. Todos nós ainda crescemos na fé. Se Zacarias pensasse assim, ele jamais experimentaria isso. Se ele dissesse: ah, não, pode deixar comigo, não precisa não, eu já sei tudo. E essa é a grande questão. Aqui está um crente irrepreensível, com muitos anos de fé, vivendo de serviço, e agora continua esse processo. Você não tem pensado sobre isso, não? Um pouquinho? Você não sabe como isso é importante, como isso pode movimentar a sua vida? De você ver a ação do poder de Deus, mesmo vivendo essa dificuldade, mesmo vivendo essa luta, mesmo na sua família, apesar de tudo que você consagrou a Deus, que você é. Meu irmão, minha irmã, pense nisso. Nunca se para de crescer na fé, nunca. Eu e você somos chamados a crescer na fé todos os dias. Cada um com uma experiência, cada dia uma experiência. Não entre nessa de um querido irmão que me disse assim: ó, pastor, tenha paciência. Ele falou para mim: tenha paciência, além de queda, coice. Todo dia. Eu disse: mas é assim mesmo, meu irmão. Deus sabe como cuidar de nós. Eu quero chamar você, nós vamos concluir, para não tomar o seu horário aqui, nesse texto aqui. Versículo 18, Zacarias perguntou ao anjo: como é que eu posso ter certeza disso? Estou velho, minha mulher também. O anjo disse: eu sou Gabriel, estou a serviço de Deus. Você não creu e vai ficar mudo até que isso aconteça. Bom, duas coisas aqui interessantes para a gente concluir. A primeira é que, apesar desse sentimento de Zacarias: pô, não creio nesse negócio, eu estou velho, Deus cumpriu a promessa. Cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu. Então significa que você não precisa ter essa fé toda esmerilhada. Por isso que eu disse: ore como você está se sentindo, não fique inventando orações. Ele chegou lá e disse: mas Deus vai fazer. Porque Deus tem propósitos externos e na sua vida também. Apesar, e ele vai ficar mudo mesmo, ele só vai voltar a falar quando a criança nasce e pergunta: ó, bota o nome, tá, bota João. Aí deram a tabeira, ele escreveu João, Johan, aí ele volta a falar. Então eu acho que isso dá uma garantia muito importante para nós. Você pode dizer assim: pastor, o senhor está falando aí, até tocou no meu coração, mas não estou com essa fé toda não. É isso mesmo. Deus vai trabalhar no seu coração, apesar de você. Apesar das suas lutas, apesar de você não dar toda a atenção, porque talvez está tão cansado, Deus vai trabalhar. E a segunda coisa é que esse propósito, muitas das vezes, não só vai ser para você, mas para muita gente. Porque o anjo disse: olha, vai ser felicidade para você, para a sua família e para o povo. Então vai servir como testemunho. Então eu quero concluir esse momento com você lhe perguntando o seguinte:
a melhor coisa do mundo é ou não é servir a Jesus? Porque estejamos como estejamos, Ele está conosco. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias. Aí eu queria que você ficasse de pé agora um pouquinho. Quero convidar o pessoal aqui da música para me ajudar. E eu quero aproveitar esse momento aqui da gente para a gente orar uns pelos outros. E talvez você esteja aqui com o seu problema, a sua dificuldade, e você entrou hoje aqui, ou veio para mais um culto, imaginando assim: oh meu Deus, e agora? Lá veio eu aqui de novo, tal. Ou mesmo que não esteja nessa situação, mas ainda assim, o Senhor quer renovar a sua fé, quer te mostrar o quanto Ele é bom. E nós vamos cantar só uma vez esse hino que eu acho muito bonito, que representa as nossas famílias, né? E eu quero te convidar, aqueles que assim desejarem, vamos orar junto aqui, vamos colocar diante de Deus, vamos fazer um Getsemane aqui nessa manhã e agradecer e nos fortalecer. Quero que você cante, e esse hino acho que tem muito a ver, né? Diz: não, esse não é o fim, não vai, pelo contrário, Deus vai trabalhar na minha família, na minha vida, eu vou renovando a minha fé. Vamos lá. Você sabe cantar esse hino? Bom, deixa eu ver o pessoal, mas é muito conhecido. Esse não pode ser teu fim, não é o que Deus sonhou pra ti, não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, só fez escurecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá seu nome. Vamos fazer o Getsemane agora. Você está aí, só você e Deus, sua família. Vai lá, não sei qual é a dificuldade, a luta, tal. Vem para cá, vamos orar junto. Vem para cá, sai do seu lugar, a gente vai cantar. Igreja é isso, lugar de fortalecimento. Se você está comigo, venha, pode vir, não tenha vergonha, não olhe para a direita, para a esquerda. É o seu momento. Vamos orar, vem aqui, vamos orar. Senhor, eu quero colocar esse problema nas tuas mãos. Está difícil, eu estou dizendo, vira para mim, fica de frente para cá, viu? Deixa o povo lá. Não, esse não é teu fim. Vamos lá. Deus sonhou pra ti. Bom, Podes aceitar ver tua família se acabar, não vai se acabar. sua esperança se apagar, sua fé escurecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer. Se tudo que Deus prometeu, se sobre a sua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita
Diga assim: bendita será minha casa. Bendita será minha casa. Bendito serão Meus filhos. seus filhos, e Deus engrandecerá seu nome. Ó Senhor nosso, olha para nós aqui nessa hora. Eu tenho um problema, minha irmã aqui tem, um outro irmão, cada família. E nós estamos aqui justamente por causa disso. Também. E agora entendemos pela tua palavra que era uma bênção escondida. Ou seja, o Senhor está reafirmando para nós a tua presença, fortalecendo os nossos corações, dando esperança, direção. E enquanto a tua promessa não cumpre, ó meu Deus, sê tu, acima de tudo, a nossa presença, a nossa existência. Muito obrigado, meu Deus, por cada irmão, cada família aqui representada e por aqueles que não vieram aqui à frente, mas estão lá, Senhor, também com as suas lutas. Alguns até, quem sabe, já iam até desistir, chutar o balde, mas o Senhor de novo prova a sua graça e a sua promessa sobre nós. Eu rogo por eles, rogo por mim, rogo por cada irmão que estão assistindo também. Ó Senhor, obrigado por essa resposta. Obrigado por dizer para nós, através da tua palavra, eu estou contigo. Ó Deus, muito obrigado. Que nós possamos render louvores pelas respostas, pelos resultados. Assim eu trago a tua bênção sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por poder assentar. Obrigado pela paciência, pastor Roberto. Irmãos, enquanto a gente estava ouvindo, agradecer ao pastor Silvio e entregar a ele aqui a nossa revista da IBD, da igreja. Vamos à paz. 4 horas as irmãs estarão aqui, né, para o seu evento. Às 4 da tarde você está convidada. E às 6 horas a ceia do Senhor nós estaremos celebrando aqui também.